Eles viveram as maiores eras do cinema e ajudaram a moldar as histórias que ainda valorizamos. Do glamour do sistema de estúdios à ascensão da televisão e além, essas lendas permanecem conosco, escrevendo silenciosamente novos capítulos em suas vidas. Junte-se a nós enquanto descobrimos suas jornadas notáveis, celebramos seus triunfos e vislumbramos como passam seus dias agora. Se você adora mergulhar no passado dourado de Hollywood, clique no botão de curtir e inscreva-se porque você não vai querer perder o que vem a seguir. Eva Marie Saint, 100 anos de idade. A carreira de Eva Marie Saint começou no início da década de 1950, quando ela saltou dos palcos off-Broadway para as telas de Hollywood. Em 1954, ela ganhou um Oscar de melhor atriz coadjuvante por sua atuação como Eddie Doyle em On the Waterfront, entregando uma performance crua e magnética ao lado de Marlon Brando. Ao longo das décadas seguintes, ela se moveu fluidamente entre cinema, televisão e teatro, ganhando indicações ao Emmy por participações em dramas de prestígio como Air e The Practice. Sua voz se tornou tão icônica quanto seu rosto, conferindo calor e inteligência a inúmeros projetos de narração. A história de sucesso de Saint está ligada à sua destemida abordagem, enfrentando personagens complexos em filmes como A Hatful of Rain e contracenando com ícones como Burt Lancaster. Além de sua arte, ela é uma defensora firme da alfabetização e das artes, participando de conselhos e inspirando jovens atores através de programas de mentoria. Agora, aos 100 anos, ela divide seu tempo entre um sobrado em Manhattan e um refúgio na Flórida, ainda lendo roteiros, participando de exibições especiais e oferecendo reflexões sobre uma carreira que abrange 7 décadas. Seja em entrevistas ou em eventos beneficentes, seu humor continua afiado e ela rapidamente lembra aos fãs que a paixão nunca envelhece. June Lockhart, com 99 anos. June Lockhart praticamente nasceu para os holofotes. Seus pais eram atores principais de teatro e aos 5 anos ela já estava atuando no teatro comunitário. Hollywood logo chamou, e na década de 1940, ela apareceu em filmes como Jane Eyre e Son of Lassie, mas foi a televisão que a tornou um nome conhecido, primeiro como a dedicada Ruth Martin em Lassie, e depois como a astronauta Maureen Robinson na icônica série de ficção científica Lost in Space. Ela recebeu uma indicação ao Emmy por sua atuação em Perry Mason, mostrando seu alcance dramático. Seu sucesso está enraizado na versatilidade, alternando com facilidade de matriarca saudável para heroína futurista. Fora das telas, Lockhart tem defendido a alfabetização e a educação, visitando frequentemente escolas e bibliotecas para ler para as crianças. Ela publicou uma autobiografia contando a vida sob os holofotes de Hollywood, compartilhando histórias de pegadinhas no set e a camaradagem que a sustentou durante os anos difíceis. Hoje, aos 99 anos, ela continua animada, participando de bate-papos virtuais com fãs, frequentando convenções de ficção científica e desfrutando de reuniões familiares em sua casa em Los Angeles. Ainda apaixonada pelo ofício, ela lidera workshops para aspirantes a atores, lembrando-os de que um sorriso genuíno e uma ética de trabalho constante podem abrir qualquer porta. Lee Grant, com 99 anos. A jornada de Lee Grant parece um épico de Hollywood. Após uma série de sucessos iniciais na Broadway, ela fez a transição para o cinema no final da década de 1940. Seu grande momento veio em Detective Story, ganhando um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar aos 25 anos. Mas durante a era McCarthy, ela foi colocada na lista negra, afastada das telas e dos palcos por quase uma década. Grant respondeu voltando-se para a televisão e a produção de documentários, acumulando prêmios Emmy atrás das câmeras. Em 1975, sua carreira decolou novamente quando ela ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante por Shampoo, de Hal Ashby. Ela seguiu com atuações aclamadas em Voyage of the Essie e Brewster McCloud, de Robert Altman. A história de sucesso de Grant é de resiliência, transformando a perseguição em uma motivação para contar histórias que outros não contariam. Seus documentários sobre questões sociais foram elogiados em Sundance e Cannes. Agora, com 99 anos, ela vive tranquilamente na cidade de Nova York, dividindo o tempo entre uma casa de pedra perto do Central Park e um retiro de escritores no interior do estado de Nova York. Grant continua a orientar cineastas e, ocasionalmente, dá palestras na Escola de Artes da Universidade de Columbia. Sua perspicácia em narrativa e história a torna uma palestrante muito procurada e prova de que a coragem pode recuperar qualquer destaque roubado. Dick Van Dyke, 99 anos. Poucos nomes evocam tanta alegria quanto o de Dick Van Dyke. Ele começou como comediante de rádio nos anos 1940, antes de estrelar em revistas da Broadway. Seu sucesso na televisão veio com The Dick Van Dyke Show, onde interpretou o encantadoramente desajeitado Rob Petrie e ganhou 3 Emmys. Em 1964, ele apresentou a uma nova geração de famílias seu sorriso juvenil como Bert, o limpador de chaminés, em Mary P.
Poppins, ganhando um Grammy pela trilha sonora. O sucesso de Van Dyke abrange múltiplos meios. Seus papéis no teatro indicados ao Tony, álbuns vencedores do Grammy, e um renascimento posterior com filmes como Uma Noite no Museu e a retomada pela CBS de Diagnosis Murder. Fora das câmeras, ele é um defensor declarado da conscientização sobre o Parkinson, compartilhando sua própria jornada desde 2021 e inspirando outros com exercícios que desenvolveu para a voz e mobilidade. Aos 99 anos, Van Dyke continua surpreendentemente ágil. Ele pratica sapateado diariamente e publica vídeos bem-humorados nas redes sociais. Ele divide seu tempo entre sua casa em Sherman Oaks e uma comunidade de aposentados que ajudou a projetar para artistas. Sempre o showman, ele surpreende os convidados com apresentações improvisadas e lembra a todos que o riso é atemporal. Mel Brooks, em idade 98. Mel Brooks não é apenas um comediante, ele é uma instituição cinematográfica. Depois de escrever para o programa Your Show of Shows, de Sid Caesar, ele co-criou a série de sketches de sucesso Get Smart antes de iniciar uma carreira cinematográfica definida por paródias que desafiam gêneros. Os produtores levantou sobrancelhas com sua abordagem satírica sobre nazistas e rendeu a Brooks um Oscar de melhor roteiro original. Ele seguiu com clássicos como Banzé no Oeste, O Jovem Frankenstein e SOS. Tem um louco solto no espaço, cada um exibindo seu humor anárquico. A história de sucesso de Brooks é coroada por seu status EGOT, vitórias no Emmy para televisão, prêmios Grammy por gravações de elenco, Oscars por roteiros e Tonys pelo musical The Producers. Seus filmes misturaram slapstick, jogos de palavras e críticas culturais inteligentes, influenciando gerações de comediantes. Fora das telas, ele é conhecido por sua calorosa hospitalidade, organizando encontros lendários em sua casa em Malibu, onde a elite de Hollywood compartilha histórias e toca em seu piano de cauda, Steinway. Hoje, aos 98 anos, Brooks divide seu tempo entre Los Angeles e Nova York, supervisionando revivals teatrais, escrevendo memórias e oferecendo masterclasses de comédia. Ele continua casado com o legado da atriz-produtora Anne Bancroft, preserva a fundação do casal para as artes e cumprimenta os fãs com sua exuberância característica sempre que pisa em um set. Seu lema: se você não está se divertindo, está fazendo errado. William Daniels. Idade: 98. A carreira de William Daniels começou na Broadway no final da década de 1940, ganhando aclamação em produções como 1776 e The Moon is Blue. Ele fez a transição para a televisão na década de 1970, ganhando um Emmy por sua interpretação do Dr. Mark Craig em St. Elsewhere. Uma década depois, uma nova geração se apaixonou por sua interpretação do sábio e paciente Sr. George Finney em O Mundo é dos Jovens, rendendo a Daniels uma segunda indicação ao Emmy. Seu versátil barítono também deu vida a K.I.T.T., a icônica voz do carro em A Super Máquina. O sucesso de Daniels vem de seu talento camaleônico para figuras de autoridade, imbuindo-as com rigor e calor. Fora das câmeras, Daniels desfruta de um casamento de 74 anos com a colega atriz Bonnie Bartlett, tornando o deles a união mais duradoura de Hollywood. O casal é ativo em filantropia, apoiando bolsas de estudo educacionais na Northwestern e programas de artes em escolas secundárias. Conhecido por hospedar jantares íntimos em sua casa, em Beverly Hills, Daniels recebe jovens artistas para compartilhar histórias e obter orientação. Aos 98 anos, Daniels divide seu tempo entre um bangalô moderno de meados do século em Beverly Hills e uma cabana rústica perto do Lago Tahoe, onde pratica marcenaria. Totalmente aposentado das telas, ele ainda lê peças de teatro, orienta estudantes de drama e, ocasionalmente, faz palestras como convidado na Escola de Artes Dramáticas da USC. Em entrevistas, ele defende a perseverança, lembrando ao público que a paixão pelo trabalho nunca envelhece. June Squibb. Idade: 95. June Squibb é uma atriz de personagens cuja carreira abrange mais de 6 décadas e 3 grandes meios. Ela começou na cena teatral americana nos anos 1950, ganhando prêmios Obie por performances off-Broadway em The Sign and Sidney Brustein's Window e When Ya Coming Back, Red Ryder. Antes de fazer a transição para o cinema, com papéis coadjuvantes em Bye Bye Braverman, de Sidney Lumet, e Three's Women, de Robert Altman. Sua tão esperada ascensão em Hollywood veio aos 85 anos, quando recebeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por sua atuação marcante como a matriarca enérgica em Nebraska, de Alexander Payne. Desde então, Squibb participou de projetos tanto de grande orçamento quanto independentes, de O Artista e As Confissões de Schmidt, a emprestar sua voz na animação da Disney O Galinho Chicken Little, exibindo seu humor característico e profundidade emocional. A história de sucesso de Squibb gira em torno da resiliência. Ela superou o estereótipo no início da carreira e abraçou papéis de personagem que destacaram sua personalidade brilhante. Fora das câmeras, ela celebrou por Wanderlust, documentando
e turnês teatrais europeias através da fotografia, e cultivando rosas antigas em sua casa de campo em Connecticut. Ela também dá palestras na Escola de Drama de Yale, incentivando determinação e improvisação em atores aspirantes. Agora, aos 95 anos, ela divide seu tempo entre um pied-à-terre em Manhattan, perto do Lincoln Center, e seu retiro pastoral na Nova Inglaterra. Squibb continua ativa, lendo roteiros regularmente, participando de leituras de mesa pelo Zoom e orientando jovens artistas. Sua presença animada em cerimônias de premiação e festivais de cinema lembra ao mundo do entretenimento que a idade não é barreira para a ambição. Como ela brinca, se eu conseguir encontrar meus óculos, posso encontrar meu próximo papel. Robert Wagner, 95 anos. A carreira de Robert Wagner decolou na década de 1950 quando a 20th Century Fox o preparou como um dos protagonistas de Hollywood. Ele co-estrelou em filmes como Príncipe Valente e comédias de destaque como Que Forma de Amar. A televisão consolidou seu estrelato como Jonathan Hart na adorada série de crimes Heart to Heart. Wagner recebeu 3 indicações ao Globo de Ouro, cativando o público com seu elegante detetive ao lado de Stephanie Powers. Além de atuar, ele coproduziu vários filmes para a TV e se tornou autor com seu best-seller de memórias, Pieces of My Heart, oferecendo insights francos sobre décadas sob os holofotes de Hollywood. A vida pessoal de Wagner foi igualmente dramática. Seus 4 casamentos, mais notavelmente 2 com Natalie Wood, chamaram a atenção, mas ele direcionou o interesse público para causas próximas ao seu coração. Um ambientalista comprometido, Wagner atuou em conselhos de conservação costeira na Califórnia e liderou iniciativas de preservação de filmes na Academia Foundation. Agora, aos 95 anos, Wagner divide seus dias entre uma vila de estilo mediterrâneo em Montecito e um bangalô no centro de Los Angeles. Longe de se aposentar, ele empresta sua voz a participações em séries de streaming, organiza convenções de fãs de Heart to Heart e recentemente lançou um podcast que arquiva recordações de primeira mão de estrelas da Era de Ouro. Com sua sofisticação característica e um humor sempre presente, ele continua sendo um testemunho de longevidade em Tinseltown, provando que o verdadeiro poder das estrelas nunca desaparece. Clint Eastwood, 94 anos. A ascensão de Clint Eastwood começou nas pequenas telas como Rowdy Yates em Rawhide, mas foi a trilogia do Homem Sem Nome de Sergio Leone, Por um Punhado de Dólares, Por uns Dólares a Mais e 3 Homens em Conflito que o transformou em um ícone global. Sua interpretação de Harry Callahan em Dirty Harry redefiniu o anti-herói, gerando sequências e consolidando o status de Eastwood. Atrás das câmeras, ele encontrou igual aclamação. Os filmes Os Imperdoáveis e Menina de Ouro lhe renderam Oscars de melhor diretor e melhor filme, mostrando sua narrativa sutil e visão moral inflexível. As conquistas de Eastwood transcendem a realização de filmes. Ele serviu 2 mandatos como prefeito de Carmel by the Sea, Califórnia, defendendo a preservação histórica e o enriquecimento cultural. Um talentoso pianista de jazz, ele lançou gravações ao vivo e organizou concertos beneficentes para a rádio pública. Em seu extenso rancho fora de Thousand Oaks, ele cria gado e apoia veteranos através de arrecadações de fundos anuais. Agora, aos 94 anos, Eastwood continua profundamente envolvido em todos os aspectos da produção na Malpaso Productions. Madrugador, ele encaixa caminhadas matinais, revisões de roteiros e prática musical em sua rotina diária. Ele divide seu tempo entre uma cobertura no centro de Los Angeles e sua sede no rancho. Continuamente lendo livros de história e arte, Eastwood orienta cineastas emergentes, incutindo a crença de que disciplina e curiosidade são os motores gêmeos da criatividade. William Shatner, 94 anos. William Shatner disparou para a fama como Capitão James T. Kirk em Star Trek, ganhando um Globo de Ouro e inserindo seu nome na história da cultura pop. Após a série, ele se reinventou como o empático apresentador de Rescue 911, mostrando sua gama dramática, e abraçou gravações de palavra falada, mais notavelmente The Transformed Man, que demonstraram seu talento para a narração teatral. O sucesso de Shatner transcende a atuação. Ele escreveu romances de ficção científica que se tornaram best-sellers, fundou uma linha de roupas inspirada na estética de naves estelares e, aos 90 anos, tornou-se a pessoa mais velha a viajar para o espaço a bordo da Blue Origin, ganhando manchetes globais. Fora das telas, Shatner é um criador de cavalos apaixonado, dono da Belle Reve Farm, em Kentucky, onde seus puros sangues venceram várias corridas de stakes. Ele também é um defensor vocal da conscientização sobre saúde mental, compartilhando experiências pessoais e financiando bolsas de pesquisa. Agora com 94 anos, Shatner divide seu tempo entre uma propriedade modernista à beira-mar em La Jolla, Califórnia, e um refúgio em uma floresta na ilha de Vancouver. Suas manhãs começam com exercícios equestres antes do amanhecer ao longo de trilhas costeiras.
seguido por reuniões editoriais para suas próximas memórias. Ele ainda brilha na tela e no palco, encerrando um papel de convidado em um drama da Netflix e filmando uma série documental sobre exploração espacial. Sempre curioso, Shatner brinca. Não estou ficando mais velho, apenas explorando novas fronteiras finais. Rita Moreno, 93 anos. A carreira de Rita Moreno abrange mais de 7 décadas no cinema, televisão, teatro e música. Nascida em Humacao, Porto Rico, ela se mudou para Nova York aos 5 anos e começou a se apresentar em teatros de bairro e clubes noturnos. Sua estreia no cinema foi um pequeno papel em Cantando na Chuva, e no final da década de 1950, ela já havia conquistado papéis coadjuvantes em Sabrina e o Rei e Eu. Em 1961, ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante aos 29 anos por sua interpretação apaixonada de Anita em West Side Story, tornando-se a primeira latina a alcançar essa honra. Moreno continuou a ganhar um Emmy por The Rockford Files, um Tony por The Ritz e um Grammy por seu álbum infantil, conquistando o cobiçado EGOT. Fora das telas, Moreno defendeu os direitos latintes e o empoderamento das mulheres como embaixadora da boa vontade da Unesco e cofundadora do Fundo de Bolsas de Estudo Hispânico. Em 2021, a Netflix lançou seu documentário indicado ao Emmy, Rita Moreno, Just a Girl Who Decided to Go For It, no qual ela reflete abertamente sobre preconceito, perseverança e triunfo. Aos 93 anos, ela divide seu tempo entre um apartamento na Park Avenue, onde ministra masterclasses e recitais íntimos, e uma casa histórica em San Juan, Porto Rico, onde lidera workshops para jovens artistas. Sempre apaixonada, ela diz aos fãs: conte sua história sem medo, provando que o verdadeiro poder de estrela só se aprofunda com o tempo. Michael Caine, 92 anos. O inconfundível sotaque Cockney e o humor irônico de Michael Caine o transformaram de um londrino da classe trabalhadora em um dos atores mais respeitados do cinema. Nascido Maurice Micklewhite em Rotherhithe, ele trabalhou em empregos humildes antes de conseguir papéis de destaque em Zulu e Alf, este último lhe rendendo sua primeira indicação ao Oscar. Ele solidificou seu status com Um Golpe à Italiana e mais tarde ganhou Oscars por Hannah e Suas Irmãs e Regras da Vida. Ao longo de uma carreira de mais de 6 décadas, ele apareceu em mais de 130 filmes, desde dramas intensos como Get Carter até sucessos para a família, como a trilogia O Cavaleiro das Trevas, na qual interpretou Alfred Pennyworth. Fora das telas, Caine é um autor best-seller. What's It All About e The Elephant to Hollywood traçam sua jornada da pobreza à fama. Ele é patrono da London Film School e apoia instituições de caridade militares, incluindo a Royal British Legion. Aos 92 anos, mantém uma rotina disciplinada, passando as manhãs escrevendo em sua casa em Chelsea, com paredes forradas de pôsteres de seu trabalho, seguido de tardes em sua propriedade rural em Kent, onde cuida de um jardim orgânico e pratica piano. Frequentemente convidado para ministrar masterclasses em grandes festivais, ele lembra aos alunos: talento não é nada sem perseverança. A Carol Burnett, com 92 anos. Carol Burnett revolucionou a comédia televisiva com The Carol Burnett Show, misturando esquetes, números musicais e monólogos emocionantes. Criada em um parque de trailers na Califórnia por uma mãe solteira, ela ganhou uma bolsa de estudos para o programa de teatro da Universidade da Califórnia em Los Angeles e fez sua estreia na Broadway em Once Upon a Mattress. Ela ganhou 6 Emmys e 6 Globos de Ouro por suas performances calorosas e destemidas, criando personagens icônicos como a afiada Mama Harper em Mama's Family. O trabalho posterior de Burnett recebeu aclamação da crítica, uma indicação ao Emmy pelo filme dramático Friendly Fire e um prêmio Tony por coescrever e estrelar em Hollywood Arms. Fora das câmeras, ela é uma filantropa para programas de acolhimento e o Children's Defense Fund, escrevendo 2 best-sellers de memórias, One More Time e This Time Together, que narram sua ascensão da dificuldade à fama. Aos 92 anos, ela vive em Beverly Hills com seus cães resgatados, ainda se apresenta em clubes íntimos, escreve uma coluna semanal e organiza oficinas anuais de artesanato com seus netos. Seu princípio orientador, o riso nos conecta a todos, é um testemunho de sua generosidade e inteligência duradouras. Joan Collins, 92 anos de idade. A carreira de Dame Joan Collins incorpora o glamour de Hollywood antigo e a reinvenção. Nascida em Londres, ela assinou com a 20th Century Fox na década de 1950, estrelando em épicos como Terra dos Faraós. Após um período de baixa na carreira, ela voltou à proeminência global como Alexis Carrington em Dynasty, ganhando um Globo de Ouro e se tornando um ícone da cultura pop por seu humor afiado e estilo de alta costura. Além de atuar, Collins escreveu 32 romances de romance e mistério best-sellers, lançou uma linha de cuidados com a pele e fragrâncias de sucesso e escreveu
2 memórias sinceras, uma filantropa dedicada, ela apoia a UNICEF, NSPCC e a pesquisa sobre Alzheimer em homenagem aos entes queridos perdidos. Agora, com 92 anos, ela divide seu tempo entre uma casa em Hyde Park, com paredes repletas de fotografias de família e lembranças de filmes, e uma vila ensolarada na Riviera Francesa, onde cultiva oliveiras e lavanda. Ela atribui sua energia ao Pilates, ao amanhecer, escrever em um diário diariamente e a uma crença inabalável de que, para se manter jovem, é preciso continuar evoluindo. Judi Dench, 90 anos de idade. A ilustre carreira de Dame Judi Dench começou na década de 1950 com a Royal Shakespeare Company, dominando papéis de Romeu e Julieta a Macbeth. Ela entrou no cinema com Uma Janela para o Amor e ganhou um Oscar por Shakespeare Apaixonado, tornando-se a mulher mais velha a vencer em uma categoria competitiva de atuação. O alcance de Dench vai desde o majestoso, como a rainha Elizabeth II em The Queen, até o terno, como em Filomena. Vencedora do Tony e recebedora de mais de uma dúzia de prêmios Olivier, Dench também é uma aquarelista talentosa, cujas obras foram exibidas no National Theatre. Ela defende a alfabetização como patrona do National Literacy Trust e Read for Good. Aos 90 anos, ela reside em uma casa georgiana perto de Covent Garden, em Londres, dividindo seu tempo entre ensaios, aberturas de galerias e chá com colegas atores. Ela orienta estudantes na RADA e conduz workshops virtuais para públicos globais. Refletindo sobre sua longevidade, ela costuma dizer: cada papel é uma chance de descobrir algo novo, incorporando a graça e a curiosidade que definem sua vida notável. Sophia Loren, 90 anos de idade. A ascensão de Sophia Loren da Nápoles em tempos de guerra, a lenda internacional do cinema, é material de lenda cinematográfica. Descoberta na adolescência, ela ganhou destaque em melodramas italianos antes de receber aclamação mundial por sua interpretação do amor feroz de uma mãe em Duas Mulheres, que lhe rendeu o Oscar de melhor atriz, o primeiro para uma artista italiana. Ao longo das décadas seguintes, a combinação de beleza clássica e profundidade emocional de Loren a tornou um sucesso de bilheteria em filmes como Ontem, Hoje e Amanhã e Matrimônio à Italiana. Colaborando com ícones como Marcello Mastroianni, ela desafiou as normas etárias de Hollywood ao continuar conseguindo papéis dramáticos nos anos 2000, mostrando seu carisma atemporal em Grand-Père, Old Man e Nine. Fora das telas, Loren construiu um império midiático, publicando um livro de memórias best-seller, lançando linhas de beleza de luxo inspiradas em botânicos mediterrâneos e servindo como embaixadora da boa vontade da Unesco. Hoje, aos 90 anos, ela divide seu tempo entre um palácio com vista para o rio Tibre em Roma e uma vila à beira-mar na costa amalfitana. As manhãs a encontram passeando por jardins no topo de penhascos e praticando yoga. À tarde, dedica-se a almoços em família em torno de uma longa mesa repleta de massa fresca e queijos locais. Apesar de uma vida pública mais tranquila, ela ainda aparece em grandes festivais de cinema para receber prêmios de carreira e fala apaixonadamente sobre a preservação do patrimônio do cinema italiano. Julie Andrews, com 89 anos. Desde os palcos de vaudeville na infância até o estrelato em Hollywood, a jornada de Julie Andrews foi guiada por uma musicalidade inabalável. Após conquistar a Broadway com My Fair Lady e Camelot, ela se tornou um nome conhecido em 1964 com Mary Poppins, ganhando o Oscar de melhor atriz, seguido por aclamação universal em A Noviça Rebelde. O soprano cristalino de Andrews, combinado com sua simpatia e inteligência, fez dela a ingênua definitiva de sua era. Mais tarde, ela se reinventou em papéis de atuação dramática, ganhando indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar por Victor ou Victoria, e encantando novas gerações como a voz da rainha Lillian na franquia Shrek. Além das telas, Andrews é autora de uma série de amados romances infantis e memórias de viagem, refletindo seu amor pela linguagem e exploração. Agora, aos 89 anos, ela reside em um chalé ensolarado em Ojai, Califórnia, onde realiza oficinas semanais de composição e orienta jovens artistas por meio de sessões de chá por vídeo. Defensora da saúde vocal, ela dá palestras em simpósios médicos sobre sua própria recuperação de uma cirurgia na garganta, lembrando aos artistas que a resiliência pode atingir a nota perfeita. Embora semi-aposentada, Andrews surpreende os fãs com aparições especiais em concertos e continua envolvida apaixonadamente na Academia de Artes Performativas que cofundou. Robert Redford, 88 anos. O charme descontraído de Robert Redford mascarava uma visão inflexível para o cinema independente. Após o reconhecimento inicial em Descalços no Parque e a parceria com Paul Newman em Butch Cassidy e Sundance Kid, ele fundou o Instituto Sundance em 1981,
transformando uma cidade de esqui em Utah na principal vitrine dos Estados Unidos para cineastas emergentes, como realizadores. Como ator, ele ganhou um Oscar por dirigir Gente como a Gente e entregou performances duradouras em Todos os Homens do Presidente e Entre Dois Amores. O sucesso de Redford mistura gravidade na tela com talento empreendedor, defendendo histórias que desafiam e inspiram. Hoje, aos 88 anos, Redford se afastou da atuação, mas continua profundamente envolvido com sua fundação. Ele divide seus dias entre um rancho perto do Sundance Resort, onde cuida de pomares orgânicos e organiza workshops, e um loft na cidade de Nova York cheio de arte e fotografias de décadas no cinema. Suas manhãs começam com solidão nas trilhas a cavalo. As tardes são dedicadas a revisar inscrições para festivais e orientar cineastas. Embora ele tenha brincado uma vez que a aposentadoria poderia ser entediante, Redford continua a produzir projetos documentários sobre conservação ambiental e direitos indígenas, afirmando que a criatividade nunca se aposenta de verdade. Jane Fonda, com 87 anos. A carreira de Jane Fonda entrelaçou arte destemida com ativismo sem remorso. Filha da lenda do cinema Henry Fonda, ela surgiu nas telas com Barbarella antes de entregar atuações poderosas em A Noite dos Desesperados e ganhar Oscars por Clute e Amargo Regresso. Nos anos 1980, Fonda redefiniu o fitness de celebridades com seus vídeos de exercícios mais vendidos, levando a cultura de exercícios em casa a milhões de pessoas. Durante esse tempo, ela usou sua plataforma para protestar contra a guerra do Vietnã, defender os direitos das mulheres e, mais recentemente, liderar manifestações pela justiça climática. Agora, com 87 anos, Fonda divide seu tempo entre residências em Los Angeles e uma casa de campo no interior do estado de Nova York, onde cultiva tomates antigos e organiza encontros sobre políticas de energia renovável. Suas manhãs frequentemente começam com mergulhos em água fria no rio Hudson, seguidos de redação de artigos de opinião ou gravação de podcasts com jovens ativistas. Ela continua sendo uma voz procurada em documentários e papéis convidados em séries de prestígio. Sempre provocadora, ela diz ao público: o conforto é o inimigo do progresso, provando que ativismo e arte podem florescer lado a lado em uma vida de mudanças. Morgan Freeman, 87 anos. A jornada de Morgan Freeman, de ator de palco no Mississippi, a ícone global, destaca o poder da gravidade e autenticidade. Após trabalhos teatrais iniciais em Chicago e no Yale Repertory Theatre, ele ganhou aclamação por sua atuação impressionante em Street Smart e conquistou um Oscar de melhor ator coadjuvante em Million Dollar Baby. Conhecido por sua narração ressonante de A Marcha dos Pinguins à abertura de Todo-Poderoso, Freeman personifica uma autoridade calma, seja interpretando presidentes, detetives ou guias espirituais. Fora do cinema, Freeman cultiva uma paixão pela aviação, possuindo um aeródromo privado no Mississippi, e defende a educação em STEM através de sua liderança na Young Makers United Foundation. Aos 87 anos, ele divide seu tempo entre uma propriedade à beira do rio no Mississippi e um loft em Charleston, Carolina do Sul. As manhãs o encontram mexendo com aviões de hélice vintage. As tardes são passadas revisando roteiros ou orientando aspirantes a pilotos e atores em faculdades locais. Embora ele tenha insinuado a aposentadoria, Freeman ainda aparece em papéis selecionados, lembrando a todos que uma vida bem vivida ressoa muito além da cena final. Sir Anthony Hopkins, com 87 anos. Desde sua estreia triunfante na Royal Academy of Dramatic Art até sua presença marcante em Hollywood, Sir Anthony Hopkins incorporou uma gama impressionante de personagens. Ele chamou a atenção internacional pela primeira vez em The Lion in Winter, recebendo sua primeira indicação ao Oscar. Décadas depois, sua interpretação arrepiante do Dr. Hannibal Lecter em O Silêncio dos Inocentes lhe rendeu o prêmio de melhor ator, consolidando sua reputação por transformações destemidas. Além de Lecter, Hopkins entregou atuações aclamadas em Vestígios do Dia, Nixon e, mais recentemente, Meu Pai, que lhe rendeu seu segundo Oscar aos 83 anos, tornando-o o vencedor mais velho na história do Oscar. A história de sucesso de Hopkins se estende além das telas. Pianista e compositor com formação clássica, ele lançou vários álbuns de suas próprias obras e frequentemente pinta em seu tempo livre. Nomeado cavaleiro em 1993 por suas contribuições ao drama, ele divide seu tempo entre uma fazenda isolada no país de Gales e um refúgio à beira-mar em Malibu. Ele começa cada dia com caminhadas matinais pelas colinas de Pembrokeshire, compondo música ou desenhando paisagens antes de se acomodar em seu grande piano. Embora tenha insinuado a aposentadoria, ele permanece aberto a papéis que o desafiem, tendo recentemente concluído uma série limitada para uma plataforma de streaming. Mesmo aos 87 anos, Hopkins continua a provar que curiosidade e disciplina podem alimentar a criatividade bem na 9ª década de vida. Robert De Niro,
com 81 anos. Robert De Niro emergiu do Actor Studio de Nova York sob a tutela de Stella Adler, tornar-se o ator de método definitivo do cinema. Sua colaboração com Martin Scorsese começou com Caminhos Perigosos e atingiu o auge com Taxi Driver, onde sua interpretação desequilibrada como Travis Bickle lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar. Ele ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante por O Poderoso Chefão Parte 2 e de melhor ator por Touro Indomável, este último amplamente considerado uma das maiores atuações da história do cinema. Seu realismo cru também foi mostrado em Goodfellas e Casino, completando uma carreira que se estende por mais de 50 anos. Fora das câmeras, De Niro cofundou o Festival de Cinema de Tribeca em 2002 para revitalizar o Lower Manhattan após o 11 de setembro, defendendo vozes independentes. Ele também lançou os restaurantes Nobu mundialmente e investiu em hotéis de luxo, equilibrando o empreendedorismo com filantropia para a educação artística na cidade de Nova York. Hoje, ele se desloca entre uma casa de pedra, no Greenwich Village, e um refúgio rústico no interior do estado de Nova York. Suas manhãs começam com treinos de boxe, uma referência ao seu treinamento em Touro Indomável, seguidos por leituras de roteiros acompanhadas de expresso. Embora ele tenha diminuído os papéis em grandes produções, De Niro ainda dirige filmes ocasionais e faz participações marcantes, provando que sua paixão por contar histórias permanece inabalada. Michael Douglas, com 80 anos. Nascido na realeza de Hollywood como filho de Kirk Douglas, Michael Douglas traçou seu próprio caminho como estrela de TV vencedora do Emmy e ator e produtor de cinema vencedor do Oscar. Ele primeiro chamou a atenção como o detetive Steve Keller nas ruas de São Francisco, ganhando um Emmy. Ao transitar para o cinema, Douglas produziu Um Estranho no Ninho, que ganhou o prêmio de melhor filme, e depois alcançou a imortalidade na tela como Gordon Gekko em Wall Street, ganhando o prêmio de melhor ator por A Ganância é Boa. Seu alcance dramático se expandiu em Atração Fatal, Instinto Selvagem e papéis mais sutis em dramas de prestígio. Além das telas, Douglas é conhecido por seu ativismo político, tendo servido como mensageiro da paz das Nações Unidas para a não proliferação nuclear. Casado com Catherine Zeta-Jones desde 2000, ele equilibra a vida familiar com a filantropia para a pesquisa do câncer, baseando-se em sua própria batalha contra o câncer de garganta em 2010. Ele vive em Nova York e Londres, mantendo uma rotina disciplinada de pilates pela manhã, reuniões de roteiro à tarde e saídas para clubes de jazz à noite. Ele continua seletivo em relação aos papéis, recentemente estrelando em uma série limitada sobre denunciantes corporativos, e continua a orientar produtores emergentes através de sua produtora, ressaltando sua crença de que contar histórias pode tanto entreter quanto iluminar. Glenn Close, 78 anos. A ascensão de Glenn Close da Escola de Drama de Yale, a estrela da Broadway, lançou as bases para uma carreira cinematográfica definida por vilãs poderosas e heroínas complexas. Ela ganhou seu primeiro prêmio Tony por Barnum e recebeu 6 indicações ao Oscar por papéis que vão desde a sociopata Alex Forrest em Atração Fatal até a elegante marquesa de Merteuil em Ligações Perigosas. Seu trabalho continuou no século XXI com Albert Nobbs em The Wife, mostrando sua capacidade de explorar as vulnerabilidades mais profundas dos personagens. Fora das telas, Close é uma ávida amazona e jardineira, cultivando orquídeas nas estufas de sua propriedade em Connecticut. Ela cofundou a Bring Change to Mind, uma organização sem fins lucrativos que combate o estigma da saúde mental, falando abertamente sobre as experiências de sua família. Ela equilibra a vida entre sua casa em Nova York, onde organiza jantares mensais, e uma propriedade rural no interior nos fins de semana. Yoga diário e leitura à tarde alimentam sua energia criativa. Close continua ativa na televisão, recentemente estrelando em uma série de suspense e emprestando sua voz para animações. Seu compromisso com a narrativa detalhada e a defesa social destaca uma carreira construída sobre coragem, empatia e curiosidade inabalável. Kevin Kline, 77 anos. A versatilidade magnética de Kevin Kline fez dele um dos poucos artistas a conquistar o palco, o cinema e a ópera. Após aperfeiçoar sua arte na Universidade de Indiana e na Juilliard, ele ganhou um prêmio Tony por seu papel musical de destaque em On the 20th Century. Em 1982, sua interpretação marcante de Otto West em Sophie's Choice lhe rendeu um Oscar de melhor ator coadjuvante. Ele seguiu com triunfos cômicos em A Fish Called Wanda, ganhando um Globo de Ouro, e papéis dramáticos em The Big Chill e Grand Budapest Hotel. Fora das câmeras, Kline é um barítono talentoso, apresentando-se em óperas de Mozart e salas de recital em todo o mundo. Ele e sua esposa, a diretora de palco Phoebe Cates, criam 2 filhos em uma casa de estilo Tudor, no Vale do Hudson, em Nova York. As manhãs o encontram praticando áreas no piano. As tardes são passadas revisando roteiros com sua produtora, que ele fundou para promover histórias centradas em personagens.
Ele continua a alternar entre revivals da Broadway e projetos de filmes selecionados, recentemente completando um drama independente, The, que estreou no Sundance. Com uma carreira construída em mudanças ousadas de estilo e meio, Klein exemplifica o poder duradouro do ofício, curiosidade e colaboração. Richard Dreyfuss, 77 anos. A ascensão de Richard Dreyfuss ao estrelato começou no início dos anos 1970, quando sua atuação eletrizante como Morris Mose Schwartz em American Graffiti chamou a atenção geral. 2 anos depois, ele ganhou o Oscar de melhor ator por sua interpretação de Elliot Garfield em The Goodbye Girl, marcando-o como um dos mais jovens vencedores do Oscar em Hollywood. Sua habilidade para equilibrar humor e intensidade continuou em Tubarão, onde, como o biólogo marinho Matt Hooper, ele ajudou a redefinir o thriller moderno. Dreyfuss seguiu com papéis aclamados pela crítica em Contatos Imediatos do Terceiro Grau e Os Selvagens da Noite, demonstrando uma disposição destemida para enfrentar personagens conflituosos e profundamente humanos. Ao longo de 5 décadas, ele recebeu várias indicações ao Globo de Ouro e investiu em produções da Broadway, demonstrando um compromisso versátil, tanto com o palco quanto com a tela. Além de suas conquistas como ator, Dreyfuss tornou-se um defensor vocal da saúde mental, baseando-se em sua própria jornada com transtorno obsessivo-compulsivo para aumentar a conscientização e financiar pesquisas. Ele publicou suas memórias, Let's Face It, refletindo sobre os altos vertiginosos e os fardos da fama e as lições de viver com transtorno obsessivo-compulsivo. Ele divide seu tempo entre um apartamento de pedra marrom em Greenwich Village, onde organiza leituras mensais para dramaturgos aspirantes, e um retiro rústico no Vale do Hudson, onde cuida de uma horta orgânica e pratica yoga matinal. Embora ele tenha diminuído suas aparições na tela após um susto de saúde em 2013, ele ainda aceita papéis seletivos em filmes independentes e empresta sua voz para documentários. Ele continua apaixonado por contar histórias e mentoria, lembrando aos atores emergentes que a vulnerabilidade é o coração de cada performance. Samuel L. Jackson, 76 anos. A presença indelével de Samuel L. Jackson na tela explodiu com sua interpretação de Jules Winfield em Pulp Fiction, rendendo-lhe uma indicação ao Oscar e consolidando seu status como um dos atores de personagem mais carismáticos do cinema moderno. Antes disso, ele recebeu elogios em Faça a Coisa Certa e Febre da Selva, exibindo uma mistura de intensidade e sagacidade que se tornou sua marca registrada. Jackson dominou a transição entre gêneros, desde transmitir sabedoria como Nick Fury no universo cinematográfico da Marvel, até arrancar risadas em Os Incríveis e inspirar medo em Corpo Fechado e sua sequência. Seu recorde como um dos atores de maior bilheteria mundial vem de mais de 100 créditos em filmes e incontáveis monólogos que se tornaram parte do folclore da cultura pop. Fora das telas, Jackson canaliza sua energia para o ativismo e o empreendedorismo. Ele organiza um torneio anual de golfe em Hollywood em apoio à educação infantil e lançou uma marca de whisky bourbon inspirada nas tradições do Sul. Um cinéfilo dedicado, ele organiza exibições privadas em seu cinema, em casa em Brentwood, convidando colegas atores e críticos para dissecar clássicos do cinema. Jackson reside em uma propriedade em estilo espanhol em Los Angeles, mas mantém um pied-à-terre no West Village, de Nova York, onde começa seus dias com meditação mindfulness e riffs de saxofone de jazz. Apesar de uma agenda cheia, ele continua a buscar papéis desafiadores, recentemente completando um papel principal em um próximo thriller de Tarantino, e orienta jovens artistas através de workshops na Academia de Cinema de Nova York. Ele continua sendo uma força da natureza, provando que narrativas grandiosas não têm limite de idade. Jeff Bridges, 75 anos. A linhagem cinematográfica de Jeff Bridges começou no nascimento como filho do lendário ator Lloyd Bridges. Ele entrou em seu próprio holofote com uma atuação marcante em A Última Sessão de Cinema, ganhando uma indicação ao Oscar aos 22 anos. Ao longo das 5 décadas seguintes, Bridges demonstrou uma gama notável, entregando papéis indicados ao Oscar em Fat City e Thunderbolt and Lightfoot, antes de finalmente ganhar o prêmio de melhor ator por sua interpretação de Bad Blake em Crazy Heart. Os fãs também apreciam suas performances icônicas em Tron e sua sequência de 2010, assim como seu anti-herói descontraído em The Big Lebowski. Além de atuar, Bridges é um fotógrafo e músico apaixonado. Ele publicou um livro de retratos em preto e branco, de sets de filmagem e toca blues e música folk em locais íntimos ao redor de seu rancho no Novo México, para onde se mudou em 1983. Um defensor de longa data da agricultura sustentável, ele cultiva safras tradicionais em seu pomar e apoia mercados de agricultores locais. Bridges divide seu tempo entre sua casa de adobe, nos arredores de Santa Fé, onde ele organiza retiros anuais de cinema e música para criadores emergentes, e um loft no centro de Austin.
Embora ele tenha reduzido sua produção na tela após um susto de saúde em 2020, ele recentemente apareceu em uma minissérie de streaming e continua a gravar álbuns com sua banda. Ele personifica o espírito de um artista que se recusa a ser confinado a um único meio. Danny Glover, 78 anos. O caminho de Danny Glover para se tornar uma lenda do cinema começou nos workshops de teatro do Black Actors Theatre Ensemble de São Francisco no início dos anos 1970. Seu grande sucesso no cinema chegou com A Cor Púrpura, onde sua interpretação sensível de Albert Johnson foi aclamada por sua profundidade emocional. 2 anos depois, Glover solidificou seu lugar na cultura pop como o detetive Roger Murtaugh na franquia Máquina Mortífera, estrelando ao lado de Mel Gibson em 4 filmes. Seu sucesso se estende a papéis dramáticos em To Sleep with Anger, pelo qual ganhou um Independent Spirit Award, e a filmes de ação como Predador 2, destacando sua versatilidade em vários gêneros. Fora das câmeras, Glover é um ativista comprometido e humanitário. Ele cofundou o Trans-Africa Forum em 1976, defendendo os direitos africanos e caribenhos, e mais tarde serviu como embaixador da boa vontade da UNICEF. A paixão de Glover pelas artes comunitárias levou-o a estabelecer programas de formação em cinema para jovens desfavorecidos em Los Angeles e Joanesburgo. Ele divide seu tempo entre uma casa no estilo Craftsman, em Leimert Park, onde organiza círculos de histórias trimestrais para artistas do bairro, e um retiro à beira do lago em Minnesota, onde pratica tai chi e escreve poesia. Embora ele tenha reduzido os projetos de estúdio, ele continua ativo no palco, recentemente dirigindo uma remontagem de Ma Rainey's Black Bottom. Sua mistura de arte e propósito continua a inspirar gerações. Sigourney Weaver, 75 anos. Sigourney Weaver quebrou estereótipos de ficção científica com sua atuação de destaque como Ellen Ripley em Alien, mudando para sempre o papel das mulheres no cinema de gênero. Ela recebeu sua primeira indicação ao Oscar pelo filme seguinte, Aliens, e depois mostrou sua versatilidade em sucessos de bilheteria, como Ghostbusters, e no poderoso drama Gorillas in the Mist, conquistando uma segunda indicação ao Oscar. O poder de estrela de Weaver cruzou para fenômenos globais, como a série Avatar de James Cameron, onde ela interpreta a Dra. Grace Augustine, contribuindo para uma das franquias de maior bilheteria da história. Além de sua carreira prolífica, Weaver é uma ambientalista e defensora da conservação. Ela faz parceria com o Dian Fossey Gorilla Fund e regularmente dá palestras sobre ecossistemas sustentáveis em universidades ao redor do mundo. Weaver divide sua vida entre uma casa em West Chelsea, Manhattan, adornada com a arte de suas viagens pelo mundo, e uma cabana à beira de um lago na Colômbia Britânica, onde gosta de praticar caiaque e pintar aquarelas. Ainda em demanda, ela recentemente concluiu as filmagens para a próxima sequência de Avatar e emprestou sua voz a ecodocumentários animados. Ela equilibra papéis em grandes produções com ativismo, provando que uma estatura lendária em Hollywood pode impulsionar mudanças globais tangíveis. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada através das lendas vivas de Hollywood. Esses ícones duradouros nos lembram que a verdadeira arte nunca desaparece. Qual dessas estrelas te surpreendeu mais? Deixe-nos saber nos comentários e não se esqueça de curtir, inscrever-se e ativar o sino para futuros vídeos emocionantes.